Olá, querido iluminado, tudo bem com você? O papo hoje vai ser sobre pêndulos. Olá pessoal, Rafael Branco de volta a mais um vídeo e hoje eu pensei em conversar um pouquinho com vocês sobre pêndulos. Por que pêndulos? Porque muita gente, muitos terapeutas e entusiastas são verdadeiros devotos dos pêndulos. E pêndulo é uma coisa muito interessante da radiestesia e tem muita informação mal interpretada e muitas vezes desconhecida por você. Eu adoro pêndulos, todos os tipos e todas as funções que um pêndulo tem. Eu sou muito fã dos pêndulos desde pequeno. Meu primeiro pêndulo eu ganhei da minha mãe quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E apesar de sem conhecimento técnico de radiestesia, eu já começava a fazer medições e perguntar coisas para ele. E o danadinho respondia razoavelmente bem. Então, dentro desse conceito de que o pêndulo responde bem mesmo uma criança utilizando, sem conhecimento algum, muita gente se torna devoto dos pêndulos, como eu falei no início, e inclusive utilizam eles para fazer várias perguntas do cotidiano, como por exemplo, na festa da Mariazinha eu devo ir de vermelho ou devo ir de azul? Eu devo comprar algo ou não? Diversas perguntas simples surgem, mas é muito interessante que você tenha esse relacionamento com o pêndulo, mas sem exagerar. Por quê? Porque tem pessoas até que já me relataram que eu levo o pêndulo para o supermercado. Eu vou escolher produtos e eu pendulo. O pessoal no supermercado acho que não vai entender muito, né? Imagina você com uma lata na mão, esse creme de leite aqui, será que é bom ou é melhor levar o outro creme de leite? Então assim, existem certos exageros que podem ser cometidos em função dessa extrema devoção aos pêndulos, porque na verdade o ato de pendular depende muito do momento. Ou seja, um clima tem que ser criado, uma música, um incenso, toda aquela coisa ambientada para que você tenha uma neutralidade energética para você se comunicar com o pêndulo. Vamos partir do princípio básico de que a radiestesia nasceu muitos anos atrás e ela era feita com o quê? A radiestesia clássica era feita com pau, pedra, algodão e sisal. Era isso que eles tinham. Então eu vou mostrar para vocês um carinha que eu chamo de pêndulo rústico. Esse carinha aqui. Isso aqui nada mais é do que uma pedrinha, ok? Que eu peguei na rua, tem que botar na frente do meu rosto para ficar focado, ó lá, se ficar no meu nariz ali funciona. E eu amarrei um fio, uma linha de costura. Pêndulos são o simples lastro preso, amarrado com uma linha em equilíbrio. Isso é um pêndulo. Qualquer lastro, qualquer pedra, qualquer coisa que faça um peso e seja um lastro amarrado por uma linha é um pêndulo. Então eu consigo pegar esse meu amiguinho aqui, feito com uma pedrinha que eu peguei na rua, e pendular e ter respostas? Sim. Então assim, não há certo e errado sobre materiais. O pêndulo rústico é apenas isso. Então qualquer pêndulo, qualquer material e qualquer fio será capaz de pendular. Agora, eu sei que aqui no meu canal eu converso bastante com terapeutas, com pessoas que trabalham profissionalmente na área. E alguns que não atuam profissionalmente, mas são entusiastas e gostam sim da precisão. Aí vem a questão, você consegue ter precisão em medições com um pêndulo rústico como este? Não consegue. Por quê? Porque além dele ser desequilibrado e não uniforme no seu tamanho e volume para os lados, ele não é preciso, ele não tem uma ponta. Então, para medições matemáticas, por exemplo, no biômetro de Bovie, você não vai ter certeza se ele está apontando o 2, o 3 ou o 4 nos números. Ele sempre vai ser tendencioso ao lado dele que ficou mais pesado. Então, vamos supor que aqui está mais pesado do que esse lado. Ele sempre vai tender a puxar para o lado do maior peso. Ele não é um pêndulo de precisão. Para a precisão, nós temos vários outros com diversas funções e é sobre eles que nós vamos conversar. Pêndulos são ferramentas que exteriorizam a verdade partindo do seu subconsciente. Pêndulos são totens de descobrimento e aprendizado. Pêndulos são a ponte que sobrepõe o julgamento humano. Pêndulos são e devem ser neutros. Muita atenção nisso que eu acabei de falar. Pêndulos devem ser neutros. Nós vamos voltar a falar sobre isso mais para frente. Então aqui eu estou mostrando para vocês a minha coleção de pêndulos. Não são muitos, eu tenho 6 pêndulos ativos que eu realmente utilizo, tá? E eu tenho alguns outros aqui para dar exemplo para vocês.
Mas estes são os pêndulos que eu uso para trabalho e cada um deles tem um motivo e um trabalho específico para desenvolver e é isso que eu vou explicar para vocês. Eu falei sobre o pêndulo ser neutro, aí vem uma primeira interpretação da teoria toda que muitas pessoas falam coisas que eu, na minha opinião, não concordo. Pessoas dizem, o pêndulo tem que ter a sua energia, o pêndulo tem que estar em sintonia com você. Não acho. Um pêndulo deve ser neutro para que ele não dê de forma alguma respostas induzidas ou sugestionadas. Uma pessoa vai ao seu consultório e essa pessoa vai te perguntar coisas sobre ela, coisas particulares dela. O que a sua energia tem a ver com essa resposta? O que a sua energia tem a ver com a questão que a pessoa foi lhe fazer? O que o seu julgamento e a sua energia devem influenciar nessas respostas? Nada. Imagina uma situação, a pessoa chega no consultório e pergunta assim para o radiestesista: eu tenho problemas no meu relacionamento, que infelizmente é um problema muito comum nos consultórios. Eu tenho problema no meu relacionamento, meu marido é agressivo, meu marido não me trata bem, meu marido me agrediu. O terapeuta tem uma opinião, ele vai pré-julgar, somos humanos, isso é super comum, e aí ele vai ficar com aquela cara, nossa, essa pessoa foi agredida, né, é uma questão física. E aí a pessoa pergunta, eu devo ou não continuar casada com o meu marido? Você tem a sua opinião, mas o pêndulo não deve exteriorizar isso de forma nenhuma. A resposta deve ser neutra, em função da pergunta que a pessoa fez sobre o universo dela. Então, na verdade, o que eu prefiro dizer é que você tem que entrar em sintonia com a sua ferramenta, com o seu pêndulo. Você deve gerar memória dele. Vou pegar um deles aqui como exemplo. Você deve ter a memória física dele. Lembrar o formato dele, o peso dele, a textura que é tocar nele. Você deve entrar em sintonia com a sua ferramenta e não ela com você. Então, a partir do momento que você gera essa memória física do peso, formato e etc., você tem uma relação, inclusive, de poder, de repente, operar uma ferramenta de olho fechado. De repente, até operar uma ferramenta à distância. Mas entenda, essa ligação é de você para ele. E não dele para você. Se você fizer ele entrar na sua sintonia, você já está sugestionando respostas. E isso não é correto. Eu tenho aqui os 6 pêndulos que eu uso para trabalho, já mostrei para vocês. Vamos focar neles de novo e eu vou explicar a função de cada um deles rapidamente. Já vou avisar neste momento do vídeo. No final, eu vou indicar para vocês o que, na minha opinião, são os melhores pêndulos do Brasil. Inclusive vou comentar sobre o melhor pêndulo do mundo. Lá no final do vídeo me aguardem. Vamos lá, estes são os 6 pêndulos, os que estão sobre os saquinhos, que eu uso para trabalho. Eu vou começar então falando dos que eu não uso. Aqui embaixo eu deixei aquele rústico. Vou começar pelo pêndulo rústico, um pêndulo como eu expliquei no início, que é feito com qualquer pedrinha e um fio bem simples e você já pode usá-lo, inclusive para exercícios, testes, treinos e etc. Eu tenho outros 2 pêndulos que eu uso de exemplo para dar cursos e etc, que são 2 pêndulos de pedra. Esses 2 são apenas para exemplos e exercícios. São 2 pêndulos que eu também não utilizo. Por quê? Muitos desses pêndulos que você compra baratinho por aí, Mercado Livre ou lojinhas esotéricas, eles na verdade estão te enganando, eles não são pêndulos de pedra. Eles podem ser pêndulos de vidro ou pêndulos inclusive de plástico imitando pedra. Mas mesmo assim, eu não gosto de nenhum pêndulo de pedra, porque na minha teoria que eu já expliquei, os pêndulos devem ser neutros energeticamente. Então para que eu vou usar materiais que notavelmente em outras ferramentas afirmam que eles emanam energia? Pêndulos não devem emanar energia, eles devem ser neutros, principalmente os pêndulos de consulta. Um outro problema desses pêndulos bonitinhos são os fios, que são feitos de correntes. Eu também não gosto, porque além de ser muito mais pesado do que uma linha de algodão, os elos dessa corrente geram atrito que vão só gerar uma maior dificuldade para você conseguir girar o seu pêndulo. Mas vamos aos 6 trabalhadores, né? Vamos começar pelo mais famoso, o pêndulo egípcio. Esse pêndulo egípcio ele é feito em madeira, ok? Torneado com trabalhos de entalhe. Ele obrigatoriamente tem um lastro dentro dele de chumbo
e ele deve pesar de 22 a 26 gramas. Ele é grande, você pode ver que ele é o maior entre todos os que estão aqui. Esse pêndulo comercialmente é encontrado com o nome de Vale dos Reis ou pêndulo egípcio. Esse, na minha opinião, é a Ferrari dos pêndulos. É o pau para toda a obra, ele mede, ele potencializa, ele cria, ele catalisa, ele faz qualquer coisa. Esse é o egípcio clássico. E algumas pessoas podem me perguntar, mas Rafael, vamos mais a fundo sobre esse cara, afinal você disse que ele é a Ferrari dos pêndulos. Qual madeira? Bem, na teoria, o original era feito em ébano, uma madeira preta maravilhosa. Porém, esta madeira hoje, ela é proibida o corte no mundo inteiro. Então você não encontra mais ébano. Na sequência, vamos apresentar aqui do ladinho dele outro cara de madeira, com as mesmas características. Esse pêndulo é um pêndulo tipo pilha, ok? Por quê? Porque ele tem esse formato de pilha radiônica. E ele é um pêndulo utilizado para catalisação, criação e potencialização de remédios radiestésicos. É para isso que eu o utilizo. Apesar dele ser um pêndulo pilha, ele é comercialmente chamado de pêndulo Ísis, pois esse desenho também foi encontrado no Egito. Na sequência dos amiguinhos, eu vou mostrar para vocês o pêndulo de ferrite. O pêndulo de ferrite, ele é um cara muito legal, eu uso bastante ele, principalmente pela comodidade diferente da madeira, de que por o ferrite ser uma barra de carbono apenas, ele não absorve energia alguma. Então, este pêndulo não precisa ser limpo em momento algum, nem no início, nem do final de qualquer trabalho. Inclusive, para não misturar as estações com o trabalho, quem trabalha mesas radiônicas ou similares é muito adepto a este pêndulo para não deixar qualquer energia deletérica que esteja rolando no seu trabalho, na sua pesquisa, medição ou manipulação energética, não deixar misturar com o operador. Ponto negativo do ferrite: a barra de ferrite ela é muito, muito delicada. Se este pêndulo cai, ele vai com certeza partir a barra. E se ele partir a barra, você perdeu o pêndulo. Falando do ferrite também, eu tenho este amigão. Esse aqui eu chamo de amigão mesmo, porque ele é um pêndulo de ferrite também, com um lastro aumentado. Ele tem o dobro de peso do anterior que eu mostrei para vocês. Porque em medições a céu aberto, usando para georradiestesia, você pode estar num campo, numa plantação, num pasto, algum lugar muito aberto, e o vento vai influenciar muito a operação do seu pêndulo. Então você usa um pêndulo de lastro aumentado para que ele tente evitar essas intervenções. O próximo na lista é o meu amigo pêndulo de cobre. O pêndulo de cobre, ele é um pêndulo tipo agulha, feito de cobre maciço, e ele é muito coringa, porque ele trabalha muito bem em medições, mas ele também é capaz de fazer qualquer coisa em mesas ou catalisações, etc. Esse cara ele é muito interessante, principalmente quando você está fazendo um trabalho conjunto, porque por ele ser de cobre, de repente você está usando ele junto com um ACUVAC, você está usando ele junto com um bastão, você está usando ele junto com um ponteiro ou qualquer outra ferramenta de cobre, vocês estão na mesma sintonia, porque a matéria é a mesma. Continuando, o meu último amigão é esse cara aqui, que ele contradiz um pouco as teorias que eu falei anteriormente. Porque todos aqueles caras devem ser neutros. Lembra que eu falei? Neutralidade, 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 neutralidade. Esse cara é diferente. Porque este cara é um pêndulo testemunho. Ele é inteiro feito de metal, inclusive com corrente, para que aconteça uma troca energética entre você e o pêndulo, porque este cara ele é diferente da neutralidade. Este cara ele é feito para abrir e colocar um testemunho dentro artificial, lexical, e você fechar ele com o testemunho dentro e fazer medições sobre a pessoa, ou o fato, ou o objeto, ou o animal que você testemunhou dentro. Então ele sim, ele deve se misturar com a energia do testemunho, por isso ele é metálico. Então este é um pêndulo cilíndrico testemunho. Muito usado para coisas à distância, né? A pessoa não está com você te questionando, não está do seu lado e etc. E você quer fazer uma medição, um atendimento online, alguma coisa. É muito interessante que você use esse tipo de pêndulo para responder questões sobre alguém ou algo. Ele é um pêndulo testemunho.
Já me questionaram algumas vezes sobre influência no pêndulo, se alguém é capaz de influenciar uma resposta num pêndulo. E infelizmente a resposta é sim. Consegue e facilmente. E no momento que você está ali pendulando, se a pessoa der uma leve mexida na mão, ela já impulsiona. E muito fácil alguém consegue influenciar o pêndulo. Não é correto fazer isso e muitas vezes nós fazemos isso involuntariamente. Por isso que o estado de neutralidade absoluta é muito importante e extremamente difícil para nós seres humanos separar o julgamento do momento que você está ali ouvindo um problema, alguma coisa ou questionando algo. Mas o correto é não influência. E aí nisso eu venho em defesa aos professores de radiestesia, pois eu já ouvi algumas coisas mais ou menos assim. Eu vi meu professor, ele estava pendulando, né? Mas eu vi que ele mexia a mão. Não gostei daquele professor, porque ele estava dando aula e nitidamente ele estava ali, ó, com a mãozinha influenciando. Deixa eu comentar uma coisa para vocês. Eu já estive em diversos cursos de radiestesia, com professores diferentes inclusive. E imagina um professor que está dando um curso presencial. Né? Lembra que eu comentei no início do vídeo que usar o pêndulo é uma questão de momento, de ambiente? O professor está ali preocupado com os alunos, o conteúdo está sendo bem explicado, eu estou respondendo bem, está na hora do coffee break. Ele está preocupado com outras coisas e não concentrado o suficiente para pendular. Mas ele tem que dar os exemplos durante a aula. É claro que ele vai sugestionar o pêndulo para que as pessoas vejam o movimento acontecendo, porque ele não está íntegro e, vamos dizer, neutro, vazio, limpo, sozinho, para criar um momento certo de você conseguir pendular. Outra coisa, muitas pessoas ficam às vezes tristes de, poxa, meu pêndulo, ele roda muito sutilmente, mas todo pêndulo roda sutilmente. Se você vê alguém pendulando e o negócio está muito louco assim, isso não existe, ok? Isso aqui é fake, não cai nessa. E aí eu ainda vou defender algumas pessoas que durante cursos têm dificuldade, já vi isso várias vezes. A pessoa tá lá, hora do exercício, aí todo mundo pega o seu pêndulozinho, né? Vai lá bacana, aí a pessoa fica lá, ó. Aí ela olha pro lado, tá o bonitão ali do lado. Gente, não desanimem, não fiquem tristes. Se você, durante o seu curso, as primeiras operações de um pêndulo, você era a pessoa que o pêndulo ficava mortinho assim, parado, parabéns. Porque você estava, desde o primeiro momento, comprometida em neutralidade, em fazer o certo e não mostrar para os outros que seu pêndulo é capaz de, voar. E você estava tentando ali a todo tempo, mas pela falta do conhecimento, da memória física, do entrosamento com a ferramenta, você teve dificuldade. É normal. Inclusive essas pessoas que demonstram desde o início essa compreensão, essa preocupação, serão os melhores operadores de pêndulo, na minha opinião, mais uma vez, colocando. Então, dando uma resumida, para mim os melhores pêndulos são os de ferrite, os de cobre e os de madeira. Tá? E os de pedra eles vão influenciar, porque, por exemplo, uma pessoa tá ali, tá doente ou não, como é que ela tá, como é que tá o tratamento dela e etc. E o teu pêndulo é feito de ametista. Ele tem que exteriorizar algo negativo, responder algo sobre uma doença, e ele emana energia positiva, o contrário. Ele vai querer responder o contrário, porque é da natureza dele fazer isso. Vocês entendem o porquê do problema da pedra? A pedra é ótima, mas não para um pêndulo. E eu havia prometido para vocês que eu iria indicar no final do vídeo o melhor pêndulo do mundo e os melhores do Brasil. Vou fazer isso, lembrando, dentro do meu conhecimento. Tá? Eu não conheço tudo, não conheço todo mundo, mas eu vou indicar para vocês os melhores que eu conheço. Então, a história. O melhor pêndulo do mundo, na minha opinião, não existe mais. Uma pena, porque a Maison de Radiesthésie, na França, em Paris especificamente, é um instituto de radiestesia mais antigo, ativo até hoje. Eles têm uma loja em Paris, eles produziam o egípcio em ébano. Eu conheço inclusive 3 pessoas que têm esse pêndulo, já estive com eles na mão e são maravilhosos. Mas depois que o ébano se tornou uma madeira protegida no mundo inteiro, eles foram obrigados a parar de produzir. Então, pêndulos egípcios feitos em ébano não existem mais. Então, já que o melhor do mundo não existe mais, eu vou indicar para vocês os 3 que eu conheço,
os 3 melhores no Brasil como opção para vocês. Eu não posso falar no vídeo porque eu não tenho relação comercial com essas pessoas, mas são 2 pessoas e um instituto que eu sigo já há bastante tempo. E os pêndulos que eles fazem são maravilhosos, não só por beleza, e sim por seriedade e qualidade de trabalho, ok? Os meus, inclusive, de madeira e o testemunho que eu mostrei para vocês são desse instituto. Então eu vou deixar escrito aqui no descritivo do vídeo qual é o nome do instituto. E na sequência dos 2 são 2 pessoas que eu também não conheço, que eu há tempos encontrei o Instagram desses 2 caras. E eles são carpinteiros, eles trabalham com tornos de madeira e eles fazem pêndulos lindos, maravilhosos, com um super comprometimento com a qualidade, com a seriedade do material e montagem. Eu vou deixar também aqui escrito na sequência o Instagram deles, e aí lá vocês têm contato. E é isso, pessoal, chegamos no final do vídeo. Vocês me desculpem se vocês não concordaram com algo, como eu falei, é baseada na minha experiência, nas minhas pesquisas, são minhas opiniões e, repito, peguem isso e criem a sua verdade, criem o que para vocês é mais confortável e melhor se encaixa com o trabalho de vocês. Por favor, lembrem-se que eu mantenho o blog.luziarte.com.br, porque para vocês verem todos os vídeos, procurar vídeos antigos meus que vocês já viram e não estão achando, às vezes aquela telinha do YouTube não é tão fácil de operar, então eu mantenho um blog que eu deixo todos eles separados, inclusive por tema. Por favor, para achar algum vídeo que você não viu ou queira rever, por favor, blog.luziarte.com.br. Não se esqueça de curtir esse vídeo, nos apoie sempre. Aí, com esse número de curtidas, eu sempre vejo os assuntos que tiveram maior público e aí eu sempre tento caminhar nessa direção para trazer novos conteúdos para vocês. E aí, como diz um dramaturgo santista muito famoso, é aquela coisa, se você gostou do vídeo, indica para os amigos. Se você não gostou, indica para os inimigos. Valeu, pessoal. Sejamos todos luz, pendulem, façam acontecer, usem suas ferramentas. E qualquer coisa, pode mandar pergunta para mim. Tchau, tchau.